Quando fechamos os olhos para imaginar as tradições que moldaram a nossa civilização, somos frequentemente transportados para imagens de paz, cânticos suaves e uma busca incessante pelo divino. No entanto, se mergulharmos nas sombras da história religiosa, descobriremos que a fé humana trilhou caminhos muito mais complexos e, por vezes, aterrorizantes. O que realmente sabemos sobre os rituais que definiram o sagrado e o profano ao longo dos séculos? A verdade é que a história da espiritualidade está repleta de segredos que desafiam a nossa lógica moderna e nos obrigam a questionar até onde o ser humano é capaz de ir para garantir a salvação da alma ou o controle do invisível. Um dos exemplos mais sombrios dessa busca pela redenção é a figura esquecida do comedor de pecados. Imagine um vilarejo isolado na Idade Média, onde o medo do inferno era uma presença constante e física. Quando uma pessoa morria de forma repentina, sem tempo para confessar seus erros, a comunidade temia que sua alma vagasse eternamente em tormento. Entrava em cena, então, um pária social, um homem pago para realizar um serviço que ninguém mais ousaria aceitar. Durante o velório, uma fatia de pão e uma caneca de cerveja eram colocadas sobre o peito do falecido. Acreditava-se que o alimento absorvia, de forma mística, todos os pecados daquela alma. O comedor de pecados, então, consumia a refeição diante da família enlutada, aceitando para si o fardo espiritual do morto. Ele se tornava uma espécie de receptáculo de trevas, vivendo à margem da sociedade, evitado por todos, carregando uma montanha de transgressões alheias que, teoricamente, o condenariam no lugar daqueles que ele ajudava. Essa mesma tensão entre o sobrenatural e a realidade física manifestou-se de forma explosiva em 1518, na cidade de Estrasburgo. O que começou com uma única mulher, Frau Trofea, dançando fervorosamente nas ruas, transformou-se em uma das maiores histerias coletivas da história, a peste dançante. Em poucos dias, centenas de pessoas se juntaram a ela, movendo-se freneticamente até a exaustão total, com pés sangrando e olhos vidrados. Para as autoridades religiosas da época, aquilo não era um surto psicótico ou ergotismo, mas sim uma punição divina ou uma possessão demoníaca. Acreditava-se que os dançarinos estavam sob a maldição de São Vito, e a solução proposta foi, ironicamente, incentivar que continuassem dançando para que o pecado fosse expurgado pelo suor. O resultado foi uma tragédia onde a fé e o pânico se misturaram em um espetáculo de dor pública. Enquanto uns buscavam a purificação pelo esforço, outros encontravam o sagrado em objetos que hoje consideraríamos macabros. O comércio medieval de relíquias transformou-se em um mercado bizarro de itens supostamente divinos. Havia uma obsessão em possuir fragmentos de santos, o que gerou situações absurdas, onde múltiplas catedrais alegavam possuir o crânio de um mesmo mártir. Um na fase adulta e outro quando ainda era criança. O item mais controverso de todos era o Santo Prepúcio, o único fragmento físico que teria restado da circuncisão de Jesus. Disputado por reis e papas, ele simbolizava como a necessidade humana de tocar o divino beirava o fetichismo material. Mas se o comércio de ossos parece estranho, nada se compara à brutalidade política que atingiu o próprio trono de São Pedro no infame Sínodo do Cadáver em 897. Movido por um ódio que nem a morte foi capaz de aplacar, o Papa Estevão VI ordenou que o corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, fosse exumado após 9 meses de sepultamento. O cadáver em decomposição foi vestido com as vestes pontifícias, colocado em um trono e julgado formalmente em um tribunal eclesiástico. Um diácono foi designado para responder em nome do morto, enquanto Estevão gritava acusações contra o esqueleto. Ao final, o corpo foi condenado. Teve os dedos da bênção cortados e foi jogado nas águas do rio Tibre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Esses episódios nos mostram que a religião sempre foi um espelho das angústias humanas, onde o medo e a fé criaram rituais que hoje parecem saídos de filmes de terror. No entanto, para aqueles que os viviam, esses atos eram a única forma de lidar com o desconhecido.
A verdade é que as religiões guardam segredos e práticas que desafiam profundamente a nossa compreensão contemporânea, revelando um lado da humanidade que prefere o choque e o sacrifício à simples contemplação, abrindo portas para mistérios ainda mais profundos que a lógica moderna ainda tenta decifrar. A exploração do sagrado muitas vezes caminha por trilhas que a maioria de nós consideraria extremas ou até mesmo repulsivas aos sentidos modernos. No entanto, dentro do contexto da fé profunda, o que parece ser um tabu insuperável pode ser, na verdade, uma ferramenta poderosa de libertação espiritual. Essa busca por transcender os limites físicos e mentais nos leva diretamente às margens lamacentas e sagradas do rio Ganges, na Índia. É lá que encontramos os Aghori, uma seita de ascetas que leva à busca pela não-dualidade ao seu limite mais absoluto. Enquanto a maioria das vertentes do hinduísmo preza pela pureza ritualística, os monges Aghori acreditam que a iluminação verdadeira só pode ser alcançada ao abraçar o que a sociedade rotula como impuro ou aterrorizante. Eles habitam campos de cremação, cobrem seus corpos com as cinzas acinzentadas dos mortos e utilizam crânios humanos como cálices para suas refeições. Para um Aghori, não existe distinção entre o limpo e o sujo. Tudo é uma manifestação única da divindade Shiva. Ao meditar sobre cadáveres, eles tentam quebrar violentamente o ciclo do apego material e o medo instintivo da morte. É uma doutrina de choque que prova que o sagrado pode florescer no epicentro do que o mundo considera profano. Enquanto os Aghori buscam a divindade no fim da existência material, do outro lado do mundo, nas densas florestas da ilha de Tanna, em Vanuatu, uma comunidade encontrou seu Deus em uma figura improvável da realeza britânica contemporânea. O culto ao príncipe Philip é um exemplo fascinante de como o choque cultural e a interpretação de antigas profecias podem fundir mundos distantes, baseando-se em lendas locais sobre o filho de um espírito da montanha que viajaria para além dos mares para se casar com uma mulher de imenso poder. A tribo de Yaonanen passou a venerar o falecido marido da rainha Elizabeth II como um ser divino encarnado. Para esses aldeões, as fotografias do príncipe não eram meros registros políticos, mas a confirmação de uma linhagem celestial que um dia retornaria para restaurar as tradições ancestrais e trazer abundância. Mesmo após a morte de Philip, a veneração persiste com uma solenidade impressionante, ilustrando como a necessidade humana de encontrar figuras messiânicas pode transformar um aristocrata ocidental no pilar central de uma religião tribal isolada e vibrante. Essa materialização da fé em formas físicas nos conduz de volta ao solo europeu para contemplar a morte de uma maneira que une o macabro ao artístico. Na famosa Capela dos Ossos, em Portugal, e no ossuário de Sedlec, na Chequia, os restos mortais de milhares de pessoas foram transformados em elementos de design arquitetônico. Ao cruzar o portal da Capela Portuguesa, o visitante é recebido pela frase inquietante: "Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos, esperamos." Lá dentro, paredes e colunas são revestidas por crânios e fêmures dispostos em padrões geométricos. Em Sedlec, a criatividade atinge um ápice bizarro com um lustre monumental que utiliza todos os ossos do esqueleto humano. Longe de ser um desrespeito aos falecidos, essas criptas foram concebidas como um memento mori visual. Serviam para orientar os fiéis sobre a transitoriedade da vida terrena e a igualdade absoluta que a morte impõe a todos, forçando o foco na alma eterna, enquanto as vaidades da carne se tornam mera decoração. Talvez o exemplo mais extremo de domínio da vontade sobre a biologia em nome do espírito seja a prática do Sokushinbutsu, no Japão. Durante séculos, alguns monges budistas das montanhas de Yamagata submeteram-se ao processo de automumificação enquanto ainda estavam vivos. Este não era um ato de desespero, mas um estado de meditação contínua e sacrifício supremo. O processo levava anos e envolvia uma dieta rigorosa de sementes e raízes para eliminar toda a gordura corporal, seguida pelo consumo de um chá tóxico feito da seiva da árvore urushi. Esse veneno tornava o corpo resistente a insetos após a morte. No estágio final, o monge era enterrado vivo em uma câmara de pedra selada, com um tubo de ar
e um pequeno sino que ele tocava diariamente para indicar que permanecia em meditação. Quando o som cessava, o túmulo era lacrado definitivamente. Aqueles cujos corpos eram encontrados preservados eram elevados ao status de Budas vivos. Seres que venceram a própria natureza através de uma determinação de ferro inabalável. Ao observar esses rituais, questionamos por que o ser humano utiliza o choque e o sacrifício como ferramentas de purificação. A resposta reside na crença de que o conforto e a normalidade são obstáculos para a visão da verdade absoluta. Para muitas dessas tradições, a dor física e a quebra radical de tabus funcionam como um catalisador para arrancar a consciência da sua liturgia cotidiana. O sacrifício atua como um pedágio sagrado pago pela entrada no reino do transcendente, onde apenas o extremo possui força para revelar a face oculta do mistério divino. Essa jornada através dos abismos da fé revela que a busca pelo sagrado não conhece fronteiras, e o que hoje nos choca de forma visceral pode ter sido para outros o único caminho legítimo para a salvação. A transição entre o esforço espiritual extremo e a materialidade torna-se evidente quando observamos o fenômeno dos cultos de carga no Pacífico Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, comunidades isoladas em ilhas remotas viram o céu ser rasgado por aves de metal que despejavam suprimentos inimagináveis. Para os nativos, que nunca haviam tido contato com a tecnologia industrial, aqueles aviões e os soldados que os operavam eram vistos como divindades ou ancestrais poderosos, retornando com presentes celestiais. O fim do conflito trouxe o silêncio dos motores e a partida das tropas, mas não o fim da fé que ali se instalou. Na tentativa desesperada de atrair as riquezas de volta, essas tribos construíram pistas de pouso rudimentares no meio da selva densa, ergueram torres de controle feitas de bambu e esculpiram fones de ouvido de madeira que imitavam os dos operadores de rádio. Eles marchavam com rifles de cana-de-açúcar, esperando que o ritual mimetizado fizesse o cargo cair novamente das nuvens escuras. No coração dessa crença peculiar, na ilha de Tana, consolidou-se a figura mística de João Frum. Descrito como um homem branco de uniforme americano, Frum tornou-se o Messias esperado, que, segundo a tradição local, um dia traria rádios, enlatados e motores para todos os seus fiéis. É um lembrete vívido de como a mente humana busca significado e salvação, mesmo nos rastros deixados por uma máquina de guerra estrangeira, transformando tecnologia em teologia. Nesta mesma linha de interpretação da realidade, o mundo contemporâneo deu origem a manifestações que desafiam a própria definição clássica de religiosidade: as religiões satíricas. Em um cenário onde a fronteira entre a crítica social e o dogma organizado se torna nebulosa, surgem movimentos provocadores como a Igreja da Eutanásia ou o pastafarianismo. Enquanto a primeira utiliza o choque extremo para alertar sobre a superpopulação do planeta, pregando de forma perturbadora a redução da humanidade, o culto ao monstro de espaguete voador utiliza o humor e o absurdo para questionar o ensino de teorias criacionistas e os privilégios religiosos em instituições públicas. Embora muitos observadores vejam essas organizações apenas como paródias políticas, elas operam com estruturas, rituais e sistemas de crenças que forçam o Estado e a sociedade a repensar o que realmente torna uma fé legítima perante a lei. Essas religiões de protesto mostram que o conceito do sagrado também pode ser utilizado como uma ferramenta de subversão intelectual, usando o espelho do ridículo para refletir as inconsistências das instituições tradicionais que moldaram o mundo. Contudo, nem todo mistério religioso nasce do contato abrupto com o futuro ou da sátira mordaz do presente. Alguns emergem silenciosamente das areias do deserto para reescrever séculos de história. Em 1947, um jovem pastor de cabras beduíno descobriu jarros de argila perfeitamente preservados, escondidos em cavernas remotas perto do Mar Morto. Dentro deles, os manuscritos do Mar Morto aguardavam em silêncio há mais de 2 milénios. Esta descoberta arqueológica não foi apenas um evento para especialistas, mas um abalo sísmico nas fundações teológicas do cristianismo e do judaísmo moderno. Os textos revelaram uma diversidade de pensamentos, leis e práticas espirituais no período do Segundo Templo,
que haviam sido esquecidas pelo tempo. Eles nos mostraram que as bases de textos bíblicos que hoje consideramos imutáveis passaram por processos orgânicos e complexos de interpretação, adaptação e preservação. O impacto monumental desses pergaminhos reside na humanização dos profetas e na compreensão de que a fé é um organismo vivo, moldado por disputas políticas, esperanças apocalípticas e uma busca incessante pela pureza em tempos de crise. Ao olharmos para trás e conectarmos todos esses pontos fascinantes, desde os comedores de pecados na Europa medieval até os rituais tecnológicos no Pacífico, percebemos que a religião funciona como o espelho mais fiel e profundo da psique humana. Nela, o sagrado e o profano não são necessariamente opostos, mas fios coloridos entrelaçados em uma mesma tapeçaria de sobrevivência. O choque visceral que sentimos ao ver um monge japonês se mumificar voluntariamente, ou ao ler sobre o Papa Estevão VI julgando o cadáver do Papa Formoso, é, na verdade, o choque do reconhecimento de nossa própria capacidade infinita de criar mundos inteiros a partir da esperança, do medo ou do desespero. Essas práticas, por mais estranhas ou macabras que pareçam sob a luz da modernidade, são tentativas genuínas de dar ordem ao caos da existência e de estabelecer uma conexão duradoura com algo que ultrapasse a brevidade da nossa vida. Elas nos ensinam que a espiritualidade não é feita apenas de paz e contemplação silenciosa, mas muitas vezes de uma luta visceral para entender o nosso lugar num universo indiferente. Concluímos esta jornada reconhecendo que a história das religiões é, em sua essência, a história da própria humanidade tentando se explicar para si mesma. Diante de fatos tão perturbadores, grandiosos e bizarros, cabe a você uma pergunta fundamental. Quais são as crenças, tradições e rituais que você segue hoje que poderiam parecer inexplicáveis ou até assustadores para as gerações futuras? O convite que deixamos é para que você pesquise as raízes profundas das suas próprias convicções, questionando o que é apenas herança cultural e o que é escolha consciente. A complexidade da fé global exige de todos nós não apenas curiosidade intelectual, mas uma profunda tolerância pela diversidade das experiências humanas ao longo dos séculos. Afinal, no vasto panorama do tempo, todos somos viajantes em busca de um sentido que, muitas vezes, só pode ser encontrado exatamente no ponto de encontro entre o mistério sagrado e a descoberta profana.